Um ano atrás, mais ou menos, durante uma ritualística com o meu anjo cabalístico do horário de nascimento, ele me disse que eu deveria começar a procurar me aproximar mais do meu sagrado anjo guardião. Na hora eu gelei assim, falei, caraca, eu vou precisar fazer o ritual de Abramelin. E na mesma hora ele já me corrigiu falando, não é necessário você fazer o ritual de Abramelin para você se aproximar da energia ou ter algum tipo de contato, algum nível de contato com seu sagrado anjo guardião. Foi a partir daí que eu comecei a entender que é possível se aproximar, é possível alguns contatos ainda que limitados com o nosso sagrado anjo guardião, sem precisar necessariamente fazer aí um compromisso e um rito tão complexo, tão formal e tão extenso quanto o rito de Abramelin, que seria o método clássico para se conseguir o despertar e a comunhão, a conversação com o sagrado anjo guardião, que, diga-se de passagem, talvez seja uma das coisas mais difíceis de se concretizar dentro do ocultismo ocidental. E foi a partir dessa conversa que eu tive com esse anjo, desse conselho que ele me passou, que para os meus próximos anos, dentro dos ciclos espirituais e pessoais que eu ia começar a adentrar, seria interessante para mim, pelo menos, ter essa aproximação com o meu sagrado anjo guardião. E ele me instruiu a começar a fazer meditações, pequenos contatos ali diários, sem pressão, sem necessariamente ser todo dia ali religiosamente, sem erro, mas que eu começasse e fosse adiante, tomasse a iniciativa de ter algum contato, mesmo que simplificado, mesmo que mais simples, com o meu sagrado anjo guardião. E foi a partir daí que eu comecei a fazer. Talvez você tenha caído de paraquedas nesse vídeo e você deve estar se perguntando, Dalton, mas o que é Sagrado Anjo Guardião? O que é Ritual de Abramelin? Então, antes de continuar a falar sobre esse assunto, eu quero só contextualizar para quem de repente ainda não sabe exatamente do que a gente está falando aqui. Sagrado Anjo Guardião é uma coisa que, por mais que o termo em si pareça algo aí um pouco cristianizado, sagrado anjo guardião, ou que tem alguma conexão com magia angelical, falando aqui de anjo, não tem nada a ver com anjo da guarda, não tem nada a ver com anjo cabalístico. Sagrado anjo guardião é um termo para designar, e aqui é a designação onde a gente entra aqui numa extensa discussão, porque cada pessoa vai ter o seu ponto de vista do que é o sagrado anjo guardião. Então, grandes autores, grandes escritores aqui do ocultismo ocidental já falaram, já discursaram sobre a busca pelo despertar do sagrado anjo guardião. E tem um livro muito interessante que eu sempre indico sobre esse tema, que é O Mago do Século XXI, Trazendo o Divino à Terra. Jason Augustus Newcomb, se eu não estou enganado, que não me falha a memória o nome do autor. Essa foi uma obra que, quando eu li, me esclareceu muito assim sobre o que seriam aí as diferentes visões do que é o Sagrado Anjo Guardião, os conceitos, e algo que eu já tinha comigo e que ao ler essa obra, onde o autor ele vai ali apontando, diferentes visões, pontos de vistas, eu consegui chegar, pelo menos na minha própria conclusão aqui, de que o Sagrado Anjo Guardião ele é uma centelha divina que habita dentro de cada ser humano. Então, um fragmento da consciência divina do todo, da força criadora, da unidade, do grande arquiteto que habita em cada um dos seres humanos. Só que é uma centelha que está latente, ela está muito lá no fundo da nossa alma, ela está oculta, e é justamente esse fato dessa energia, dessa centelha divina estar latente, o que torna tão difícil chegar a esse despertar. E aí é onde entra rituais como, por exemplo, o rito de Abramelin, descrito no Grimória e na obra A Magia Sagrada de Abramelin, supostamente escrito por Abraão, o judeu. Mas não se sabe exatamente se foi de fato Abraão que escreveu esse Grimório. Mas no Grimório em si de Abramelin, no livro da Magia Sagrada de Abramelin, é descrito aí uma operação que varia ali no mínimo de 6 meses e pode se estender até um ano ou mesmo até mais de um ano, onde você diariamente vai focar a grande maioria, se não todos os seus esforços, direcionados em meditação, em jejum e em oração, a dedicar a sua vida, ou pelo menos o tempo livre que você tiver, para buscar o contato com o Sagrado Anjo Guardião. E para quem já leu, para quem já tem uma ideia do que seja o ritual de Abramelin, convenhamos que nos tempos atuais é um pouco difícil a gente conseguir dedicar toda a nossa atenção, toda a nossa rotina para esse tipo de busca. Então por isso que muitas pessoas, inclusive eu mesmo, nunca me arrisquei a fazer o rito de Abramelin. São poucas as pessoas que você vê que conseguiram executar, iniciaram e finalizaram o rito de Abramelin, porque realmente é algo muito difícil, requer muita disciplina, requer realmente muito tempo, muito empenho,
coisa que nos dias de hoje tem se tornado um pouquinho mais escasso, convenhamos. E durante muito tempo eu tive esse pensamento de que, poxa, se eu não conseguir fazer o ritual de Abramelin, se eu não fizer o ritual de Abramelin, eu não vou ter contato com o meu sagrado anjo guardião nunca. Então eu tinha comigo que algum dia da minha vida, quando eu estivesse mais estabilizado, eu ia realizar um rito de Abramelin, né, formal, para conseguir despertar, né, a centelha divina, conversar com a centelha divina que habita dentro de mim, e a partir disso aí, né, ter inúmeros resultados. Os resultados e os benefícios disso são desde aumentar de maneira exponencial a sua autoridade espiritual, a ter um extremo autoconhecimento e você ter aí clareza em todas as coisas que você for fazer da sua vida dali pra frente, porque você sempre vai ter o seu sagrado anjo guardião para lhe dizer: faça isso, não faça aquilo, isso é melhor para você. Enfim, você não tem mais dúvidas. Quando você desperta o sagrado anjo guardião, você não tem mais dúvidas na sua vida, porque você tem ali uma parte da consciência divina, de onde nós, as nossas almas, nossos espíritos surgiram, te guiando, te aconselhando, te direcionando dentro da sua caminhada da vivência humana, das suas missões e seus propósitos. Então isso é muito bom, porque isso torna a sua existência enquanto ser humano encarnado muito mais preenchida, né? A gente não sente aquele vazio, não sente aquelas incertezas e dúvidas. Então esse é um dos milhares de benefícios, né, de se ter o contato, a comunhão 100% com o Sagrado Anjo Guardião. Mas voltando no assunto, eu achava que eu não ia conseguir, né, tão cedo ter esse contato e esperar a minha realidade se estabilizar um pouco mais. E foi justamente a partir desse conselho, né, que eu recebi de um anjo mesmo, né, agora falando de um anjo cabalístico, que eu poderia começar a fazer buscas ou contatos simplificados, que não era necessário grandes ritualísticas. Para que serve as grandes ritualísticas, os grandes compromissos, como por exemplo o ritual de Abramelin? Serve para você encurtar, você catalisar esse processo de despertar do Sagrado Anjo Guardião, fazer isso em um curto espaço de tempo. Então é uma questão de potencializar, de acelerar. Então ali no Rio de Abramelin, dada a dificuldade, você consegue fazer todo esse processo aí em média, né, de 6 meses a um ano e meio aí no mais tardar. Mas você não precisa necessariamente fazer esse ritual inteiro, completo, como manda lá, né, a tradição. Você pode fazer meditações, orações diárias de 15, 10, 20 minutinhos, não precisa nem ser todo dia, mas que você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, e é isso o que vai te aproximando da energia do seu sagrado anjo guardião. Entenda que esses pequenos contatos diários não vão de forma alguma fazer com que você desperte 100% do sagrado anjo guardião, ou que você se aproxime 100% do seu sagrado anjo guardião. Para isso, para você alcançar esse 100%, fazendo pequenos contatos diários, levaria décadas, levaria muitas décadas, realmente muito tempo até você chegar nesse patamar. Por isso o ritual de Abramelin. O ritual de Abramelin, dado a intensidade, a grande quantidade de tempo que você dedica na sua rotina para esse propósito, você consegue atingir, né, o despertar do Sagrado Anjo Guardião em pouco tempo. Mas, novamente, voltando, a gente consegue ter acesso, ou pequenos acessos, pequenos níveis de acesso ao contato ao nosso Sagrado Anjo Guardião fazendo contatos diários. Foi isso que o meu anjo cabalístico de correspondência me ensinou. Que eu todo dia, ou quase todo dia, fizesse meditações. Meditações intencionadas. Eu sempre falo aqui para vocês da intenção. Magia é intenção, magia é vontade. Então a gente tem que procurar intencionar. Porque meditação a gente realmente faz sempre. Meditação, para quem é ocultista, é hábito, né? Mas não adianta ou não basta só meditar por meditar. Você está ali meditando, respirando e você vai ter um contato com o SAG. Intenção. Aquela meditação não pode ser uma meditação sua comum. Ela é uma meditação exclusiva, dedicada inteiramente à finalidade de ter contato com seu sagrado anjo guardião. Então você vai se colocar para meditar da maneira como você está habituado, com a técnica de meditação que você está habituado, não existe uma regra aqui, você vai se colocar em meditação. E essa meditação você mentalmente e no seu coração você já vai ter definido esse contato, esse pequeno espaço de tempo que eu estou dedicando aqui para orar ou para meditar, é dedicado a essa busca ao meu sagrado anjo guardião, a centelha divina que habita dentro de mim. E a partir dessa busca, né, eu vou aproximar, eu vou tornar menos latente, tornar menos oculto a energia ou a consciência do sagrado anjo guardião que habita dentro de mim, através desses pequenos contatos, através dessas pequenas buscas, dessas pequenas demonstrações de vontade diárias que vão se estendendo, né, ao longo de meses ou até de anos. Então é justamente isso que vai aos poucos te aproximando, né, do teu sagrado anjo guardião.
Você deve se perguntar, mas Dalton, como que eu faço isso? Converse. Você pode não estar ouvindo uma resposta, porque para você ouvir uma resposta direta e clara demora, é um processo difícil, mas você conversa, você fala, você desabafa, você procura buscar conselhos, né, ali conversando com o seu sagrado anjo guardião. E desde que eu comecei a fazer isso, a minha qualidade de vida pessoal e espiritual melhorou e acho que eu não consigo colocar em números. Melhorou muito, porque hoje em dia quando eu preciso, assim, tô com algum problema, tô com alguma frustração, preciso de alguma resposta, tudo que eu faço é me colocar em meditação, olhar para dentro, respirar, me concentrar, introspecção. Sagrado Anjo Guardião, por favor, me dê uma luz nisso aqui. Então eu vou conversando, eu vou explicando, eu vou desabafando e eu tenho o Sagrado Anjo Guardião como se fosse realmente assim essa energia mais íntima, né, que serve como ali como um amigo, como um companheiro, que eu posso contar em qualquer tipo de dificuldade, ou em qualquer tipo de obstáculo, ou qualquer empreitada que eu tenho que fazer na minha vida pessoal, na minha vida espiritual. Então tá sempre ali, eu sempre buscar nessas respostas, fazer perguntas ao SAG, pedir direcionamentos, pedir essa luz. Com toda certeza isso não vem na hora, não vem no momento, né? Novamente, para você despertar a conversação total leva tempo, ou pelo menos tem que fazer, né, o ritual de Abramelin. Mas essas respostas sempre chegam. A diferença é que fazendo esses contatos simples, elas chegam de maneira mais tardia. Vai demorar uma semana para vir, vai demorar dois dias, 3 dias, enfim. Vem sinais, vem sonhos, vem por coincidências que acontecem, mas a resposta, ela sempre vem. Vocês podem ter certeza disso. Tiver no momento de angústia, tiver no momento de dúvida, sem saber o que fazer, para onde ir, ou enfim, precisar de clareza em relação a alguma situação, se coloca em meditação, busca pelo SAG. Busca pelo SAG, pergunta aquilo que você tem para perguntar, pede aquilo que você tem para pedir e você vai ver essa resposta. Então, é uma questão de insistência, né? Pode ser que você se frustre com o tempo, eu mesmo me frustrei com o tempo de, poxa, tô fazendo aqui, não tô sentindo, né, muito resultado, não tô vendo SAG, não tô sentindo muito SAG, mas alguma coisa sempre me deu certeza de que ele estava ali. Eu estava sendo ouvido, não estava falando com as paredes, e os resultados vinham, os sinais vinham, as respostas que eu pedia vinham. Então, a centelha divina que habita dentro de nós, ela escuta a gente. A gente pode ir acessando ela aos pouquinhos. Na prática, Dalton precisa montar altar e coisas do gênero? Não precisa. Eu montei altar porque eu sou teimoso. Eu gosto de montar altar, eu gosto, né, de coisas do gênero. Mas a gente não precisa de nenhum artifício exterior, pessoal. Para chamar entidades como anjos, olímpicos, daimons, todas essas entidades que a gente fala aqui no canal, você precisa sim de ferramentas externas, porque elas estão num plano distante, elas estão habitando uma outra dimensão, outra faixa vibracional do astral, as ferramentas servem para atrair elas, né, para ajudar, são tecnologias para fazer isso. Mas o SAG, ele habita dentro de nós, ele está lá, sabe, nos confins do nosso espírito. Então a gente não precisa de nada externo para manifestar algo que já está no interno, entendeu? Então assim, se você quiser ali montar um pequeno altar só para acender uma vela que você vai consagrar a esse ato, né, de busca pelo Sagrado Anjo Guardião, aquele incenso que você vai consagrar a esse ato de busca pelo Sagrado Anjo Guardião, ou de repente um óleo de abramelin, alguma coisa, você pode fazer, mas saiba que isso não é necessário. Eu fiz, porque eu gosto, né, de ter ali um cantinho separado só para fazer essas meditações, mas o conselho que foi passado para mim é: o que você precisa é só do seu corpo, da sua mente. Você consegue buscar o contato com o SAG onde quer que você esteja, em que circunstância, em que situação for. Basta você se colocar em meditação, olhar para dentro, introspecção, respira e busca, conversa, fale com o Sagrado Anjo Guardião. Você não vai estar não vai estar recebendo uma resposta, mas vai estar sendo ouvido. E essa resposta pode ser que ela não venha de maneira instantânea, imediata, mas ela vai vir aos poucos. Então, pessoal, não deixem esse pensamento mais assim, tradicionalista, porque tem muitas pessoas que batem o martelo e falam: não, você só consegue o contato com o sagrado anjo guardião fazendo o ritual de Abramelin, não tem outro jeito de você conseguir o contato com o sagrado anjo guardião. Não caiam nesse papo conservador, pessoal, porque isso afasta a gente do sagrado anjo guardião. Eu mesmo fui vítima disso, porque eu ouvi as pessoas falando: tem que ser o ritual de Abramelin, tem que ser o ritual de Abramelin. E eu fui deixando pra lá, passou-se anos da minha caminhada, eu não tinha nem sequer tentado buscar algum contato com o meu sagrado anjo guardião. E eu me arrependo, porque se eu tivesse começado antes, hoje já teria, né, um nível de contato, um nível de comunhão muito mais aprimorado. Mas comecei recentemente, né? Comecei só há um ano atrás pra cá.
Então não deixem esse pensamento equivocar vocês ou desanimar, ou colocar essa barreira, né, distanciar a gente, porque essa é a verdadeira busca. É a busca pelo divino. Não o divino da religião, não o divino da igreja, é o divino verdadeiro, o divino que habita em nós. E ninguém pode dizer para você, ou botar uma regra, ou botar uma barreira, de maneiras ou de formas que você precisa fazer necessariamente, né, obrigatoriamente, para alcançar ou tentar o contato com o divino que habita dentro de você. Você pode fazer isso da sua forma. Saiba que o ritual formal, o ritual complexo, tradicional, ele apenas acelera esse processo, mas ele não te inibe. Né? O fato de você não fazer um rito formal não te inibe de ter algum nível de contato com o Sagrado Anjo Guardião. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quis fazer esse vídeo aqui com base numa pergunta que eu recebi lá no Instagram sobre, né, Sagrado Anjo Guardião, montar altar e tudo mais, e eu me dei conta que talvez eu não tenha ainda falado tanto aqui no canal sobre o Sagrado Anjo Guardião. Então eu espero que esse vídeo tenha sido uma reflexão bacana para vocês, e façam isso. Depois me contem aí nos comentários, façam isso, tentem se colocar em meditação, tentem nos próximos dias, na próxima semana, buscar contato com o Sagrado Anjo Guardião de vocês dessas maneiras simples assim no cotidiano. Eu tenho certeza que vocês vão ter algum tipo de vislumbre, algum tipo de sensação, algum tipo de resultado com isso. E depois coloca aí nos comentários, beleza? Que eu vou querer saber. É isso, um abração, tamo junto. Até o próximo vídeo.